galera do Vem Aprender! Como estão vocês? Todos nós da Rede Municipal de Educação de Ponta Grossa esperamos que estejam muito bem, lendo, estudando e fazendo as suas atividades. Pois chegou a hora de estudar com a gente! Mais um dia de conhecimento e alegria aqui no Vem Aprender! Vamos ver o que vocês estão fazendo aí em casa? Olha só essas imagens da galera esperta que estuda aqui com os nossos professores. Meninos e meninas, vocês são incríveis! Estão mostrando que nenhum coronavírus vai impedir vocês de estudar e aprender. Obrigada pela sua dedicação e também de pais, mães, avós, irmãos e de todos que apoiam nossos alunos. Chegou a hora de estudar! Fique ligado aí na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Ana Li. Bem-vindo também a todos os alunos da EJA, que também nos acompanham aqui todas as manhãs. Todos vocês, muito bem-vindos! E hoje nós vamos tratar assim, vamos fazer aí bastante cálculos, vamos trabalhar com um tema que ainda ficou um pouquinho a desejar desde a última aula que nós trabalhamos com eles. Hoje nós vamos dar uma reforçada. Vamos ver aí pelo nosso objetivo? Identificar a relação de igualdade existente entre duas sentenças matemáticas para determinar o seu valor desconhecido. Então, nós temos sentenças matemáticas que têm um valor desconhecido e a gente tem que achar esse valor. Então, nós estamos trabalhando no campo da álgebra, ou seja, no campo do pensamento algébrico, onde a gente tem que raciocinar, usar aí as nossas referências, aquilo que a gente já conhece, para determinar alguma coisa aí na sentença. E no caso da nossa temática de hoje, a gente vai usar os nossos conhecimentos prévios, aquilo que a gente já aprendeu para fazer o cálculo aqui e descobrir o elemento que está ali escondido naquela sentença que eu preciso encontrá-lo, tá bom? Bem, mas como eu falei para vocês, a gente precisa dar uma lembrada aí, alguns conhecimentos prévios que a gente já aprendeu aqui em aula com a professora Ana Li. Vamos ver na telinha uma das coisas que a gente já aprendeu, que vamos usar hoje? Então lembra do problema que nós tínhamos lá, que a gente resolveu dos dois irmãos lá da Mariana e do Tiago, que nós tínhamos que dividir o peso das frutas e dos legumes nas sacolas quando eles estavam fazendo compras? Você lembra que nós tínhamos que fazer aquela divisão? Que tinha essa solução aí? Que a gente dividiu o peso em gramas de cada fruta, de cada legume, e colocou dentro das sacolas igualmente para ficar igual? Então aí, nesse problema, a gente trabalhou com a ideia da igualdade, ou seja, tudo que tem de um lado tem que ter do outro também. Então aí nós fizemos uma lembrança daquilo que a gente tem para trabalhar aqui na aula de hoje. Muito bem. Então veja, igualdade é uma coisa que a gente já trabalhou, O que é igualdade? É quando eu tenho uma sentença matemática e do lado de cá eu tenho um membro que tem alguns termos, pode ser soma, pode ser subtração, multiplicação, divisão, e do outro lado também tenho ou um número inteiro, um total, ou também outra operação. E quando eu tenho essa igualdade, significa que de um lado eu tenho um valor e do outro lado eu tenho que ter o mesmo valor no final.
Ou seja, a balança tem que ficar equilibrada. Então esse foi um conhecimento que a gente já teve em aulas passadas, né? Lembrando? Muito bem. Então agora nós vamos trabalhar um pouquinho mais com essa ideia de achar o elemento desconhecido ali no nosso, né, na nossa sentença matemática. Vamos ver aí na telinha o que vai aparecer pra gente? Então aí nós temos uns símbolos que estão aí misturados com algumas operações. Estão vendo? Estrelinha vezes 3 igual a 72. Aí 72 mais coração igual a nuvenzinha. Nuvem menos 16 igual a 65. Coração mais carinha feliz igual a 27. Carinha feliz divididos por 2 igual a coração. Então, nós temos a certeza de que cada símbolo desse aí representa a mesma quantidade. E nós vamos ter que achar o valor de cada símbolo, trabalhando com a ideia da igualdade, para achar, né, o valor desconhecido aí em cada uma dessas sentenças que está aparecendo. Muito bem? Ótimo. Então, para isso, nós vamos usar aqui a lousa. A professora vai fazer, né, os cálculos que vocês vão me ajudar. Eu preciso que vocês me ajudem, né? Lembra que a professora faz as perguntas aqui para raciocinar com vocês. Vocês vão respondendo aí de casa e vai chegando aqui para mim as vibrações. E eu vou conseguindo colocar aqui na nossa lousa todas as ideias que a gente vai tendo. Beleza? Muito bem. Então aqui do ladinho também estão, né, os mesmos símbolos, né, que a professora colocou lá para vocês no slide. Então aqui nós vamos olhar para elas para poder resolver. Vamos começar pela sentença A. Veja, nós temos estrela vezes 3 igual a 72. Então aqui, no caso, que a gente vai ter que pensar é assim, ó. Eu tenho que pensar num número, né, um número que eu tenho, um número qualquer, que eu não sei ainda, que eu vou multiplicar por 3 para dar 72. Bem, mas o que a gente faz quando a gente precisa resolver uma sentença que a gente não tem o termo aqui, né? A gente não conhece esse termo. A gente precisa saber que, um outro conhecimento que a gente já teve em aula também, das operações inversas. Olha, qual a operação que eu tenho aqui? A multiplicação. Muito bem, eu estou multiplicando por 3. O número que eu não sei ainda, quando multiplicado por 3, me leva ao 72. Para desfazer isso aqui, ó, o que eu faço? A professora já ensinou isso aqui na TV também para vocês, lembram? Quando eu tenho uma operação, né, que tem um resultado, quando eu quero desfazer o resultado, o que eu tenho que fazer com a operação? Isso, eu tenho que realizar a operação inversa, né? Eu tenho que fazer o contrário, mas não é fazer assim, dividir por 3, qualquer coisa, não. Eu tenho que pegar o resultado e dividir em 3 partes para encontrar o valor que eu quero. Então é isso que nós vamos fazer agora. Então a professora vai fazer assim, ó. Eu vou fazer até de outra cor aqui para ficar, né, bem visível. 72, nós vamos dividir por 3. Então a professora, né, colocou lá assim a nossa conta armada, né? O que a gente sabe para fazer a conta de divisão? Lembra como é que a gente faz conta de dividir? Não lembram? Então vamos lá com a professora junto comigo aqui. Eu tenho aqui um total 72. Eu vou começar dividindo. Eu poderia fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, usar qualquer tipo de estratégia. Mas a professora vai usar a estratégia mais usual, que é o algoritmo que a gente usa mais, que a gente tem mais economia com ele, né? Que é aquele que a gente sempre vai aprendendo na escola. Então nós vamos pegar o primeiro algarismo aqui, que é o 7, né, do número 72, então na verdade é 70, mas como a gente está fazendo uma divisão pelo número absoluto, eu vou considerar 7. Então 7, eu posso dividir em 3 partes? Posso. Se eu dividir 7 em 3 partes, vai sobrar, né? E isso por quê? Porque 2 partes dá 6, né? 2 vezes 3 é 6. Então aqui, ó, a professora vai registrar aqui primeiro. Então nós vamos ter, né, no nosso registro aqui, 6, porque 6 vezes 3, né, desculpe, a professora disse que a resposta era 6, né? Vamos de novo aqui. A resposta era 6, só que então, quantas vezes eu tenho 3 para dar 6? Eu tenho 2 vezes, então vamos lá. 2 vezes o 3 para dar 6. 6 eu vou retirar aqui, ó, do 7, que vai sobrar 1, né? Então eu faço essa operação aqui, né? Eu tenho que dividir 7 por 3, eu sei que dá 2 partes de 6. 2 partes de 6 ainda sobra uma lá.
que a professora vai fazer agora na divisão? Eu vou abaixar o 2 aqui do ladinho do 1 para fazer 12. Isso, eu tenho que fazer 12 agora, porque faz parte da divisão esse número aqui, eu tenho que considerar ele. Agora eu tenho 12. 12 dá para dividir em 3 partes? Dá. Lá na tabuada do 3, qual o número que eu multiplico por 3 para dar 12? Muito bem, o 4. 4 vezes 3, 12. 12 tirando de 12, não vai sobrar nada, né? Então, a nossa operação de divisão ficou assim, ok? Então, qual é o número que vai entrar ali? A resposta aqui. Qual é a resposta? 24. Então, a minha estrelinha vale 24. Então, fica lá ó, a resposta marcada para vocês, ok? Combinado? Tudo certinho? Então, agora a professora vai colocar aqui no papel que a estrela vale 24. Então, a professora vai registrar aqui agora, né, uma estrela e vou fazer ela igual a 24. Só para a gente não esquecer depois, não vai precisar dela, vou deixar aqui do cantinho. Muito bem. Agora, vamos para o segundo. Qual que é a letra B ali? O que a letra B diz? Então, a letra B diz 72 mais o coração vai ser igual a nuvem. Opa, agora eu tenho, né, duas situações ali. Posso já achar o valor do coração ou da nuvem? Olhem bem. O que você só tem aí? Eu tenho só o 72. Então, ainda não consigo. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Bem, eu sei que embaixo eu tenho a nuvem também. Estão vendo na letra C ali, a nuvenzinha? Ali eu consigo achar o valor da nuvem? Consigo. Por quê? Porque eu tenho uma nuvem menos 16 igual a 65. Então, primeiro nós vamos fazer a letra C, para achar o valor da nuvenzinha. O que diz lá? Nuvem menos 16 igual a 65. Então, nós vamos ter aqui, então, um espaço que eu não sei quanto vale ainda, vou pôr até um ponto de interrogação aqui. Então, que seria a nuvem, né? Nuvem menos 16 igual a 65. Bem, o que a gente sabe aqui? A gente sabe que a gente precisa fazer a operação, tirar, né, aqui na igualdade, tudo que eu faço de um lado eu faço do outro. No caso aqui, eu quero descobrir quanto vale a nuvem, né, que é aquele valor desconhecido. Eu sei que eu tenho menos 16, porque eu retirei 16 da nuvem para ficar com 65. Se eu retirei da nuvem, o que eu tenho que fazer agora para anular? Pense lá, se eu retirei, eu tenho que colocar de volta, né? E no caso do lado de cá também, se eu colocar mais 16 aqui, eu tenho que colocar mais 16 aqui. Tudo que eu faço de um lado, eu vou fazer do outro. Então, vamos lá. Vamos deixar aqui representada a nossa nuvenzinha, que menos 16, mais 16, né? Menos e mais, a gente vai anular aqui. 65. Se eu somei 16 aqui, eu vou somar 16 aqui também desse lado, ok? Bem, muito bem. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Anulamos. Anulamos. Por que a gente anulou? Porque eu quero tirar o 16 daqui, né? Eu tenho que retirar. E para retirar, eu tenho que somar. Então, se eu tenho menos, eu tenho que somar mais. É a operação inversa. Muito bem. Então, agora o que a gente vai fazer? Repetimos aqui a nossa nuvenzinha. Aqui a gente anulou, igual 65 mais 16. Agora a gente vai fazer uma conta de adição. Vamos lá, 65 mais 16. Nós vamos somar. 5 mais 6, quanto dá? Vamos lá, faz a conta na cabeça aí. Já sabe fazer conta de cabeça? 5 mais 6? 11, muito bem. Então, 1 aqui, sobe 1 ali em cima. 6 mais 1 mais 1. 8. Então, a nuvenzinha vale 81. Então, olha como é que a professora registrou o nosso raciocínio aí, tá? O que a professora fez? Lembrando, sempre que eu tenho uma conta, uma operação, para retirar essa operação daquele lugar onde ela está, eu tenho que fazer a operação inversa com o mesmo resultado. É claro, né? Se eu tenho menos 16... vou fazer mais 16 para retirar ele daqui. Se eu fiz a soma de um lado, do mais 16, do outro lado também tenho que fazer mais 16, tá bom? Entendido aqui? Muito bem, então a nuvenzinha vale 81. Vamos escrever aqui o valor da nossa nuvenzinha agora. Então a nossa nuvenzinha, registramos 81. Muito bem. Qual que é a letra C agora ou a letra B? Podemos fazer a letra B agora?
Ah, agora já podemos fazer a letra B. Por que que a gente pode? Porque temos o valor da nuvem, que vale 81. Então, vamos lá. Então, agora vamos pôr aqui no papel 72, que vai somar com um número que eu não sei, que é igual a 81. Muito bem, veja, eu tenho um 72 mais alguma coisa que eu não sei igual a 81. Bem, se eu tenho que somar alguma coisa com 72, significa que eu tenho duas partes, né? Uma parte mais uma parte que é igual a 81. Então, essa aqui, olha o raciocínio que a professora está rabiscando aqui antes de fazer a operação, tá? Estou fazendo uns rabiscos aqui de raciocínio. Eu tenho uma parte mais uma parte igual a 81, beleza. O que acontece quando eu tenho duas partes e um todo? Eu posso pegar uma parte e retirar do todo, não posso? Eu fico com a outra parte. Então, se eu tenho duas partes, retiro uma, eu fico com a outra. Então, é esse raciocínio que a gente vai fazer agora. Então, nós vamos fazer isso. A professora vai fazer exatamente isso. Eu tenho 72 aqui desse lado, ou melhor, 72, ótimo, 72. Eu vou retirar o 72, porque eu tenho que tirar uma das partes. Somado com alguma coisa que eu não sei ainda, né? Vou pôr um ponto de interrogação aqui, porque eu ainda não sei, igual a 81. O que aconteceu aqui? A professora diminuiu o 72, porque eu quero tirar uma das partes. Eu vou diminuir 72 do outro lado também, tá? Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, olha o raciocínio que a professora fez aqui, tá? Eu tenho que tirar uma das partes. Uma das partes que eu conheço é o 72, o outro eu não conheço. Então, eu não posso tirar essa parte, porque eu não conheço. Então, eu vou tirar o 72. 72, tirado desse lado, vai ter que ser tirado daqui também. Então, ó, eu tirei 72... Vou tirar 72 também. Aqui já anula, né? Já não precisa colocar, porque deu zero. Então, aqui nós vamos ter agora só o ponto de interrogação, que ainda não sei qual é, igual. 81 menos 72. Quanto dá 81 menos 72? Ah, professora, tem que armar? Conta? Não precisa. Olha como é que a professora vai fazer para vocês aqui. Ó. Dá para a gente fazer assim, contando nos dedos, ou dá para fazer a gente na reta, né? Vamos pegar, pega uma reta lá, por exemplo. Eu estou no 72, quero chegar no 81, né? Então, 72 e quero ir para 81. Então, lá, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Opa, a professora fez um muito grande aqui. Espera aí, vamos voltar de novo, senão não vai dar a nossa reta aqui. Vamos lá, 73 para cá, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Vamos puxar mais para cá. 80, 81. Cheguei no 81. Vamos ver quantos pulos deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente pode usar a reta também para pensar e rabiscar aí no nosso pensamento. Lembra que a professora já falou para vocês, o rabisco faz parte do nosso pensamento, nós temos que usar. Então, quanto que deu o nosso ponto de interrogação? Deu 9. Quem é 9? 9 é o coração. Então, lá o nosso coração vale 9. Então, esse é o nosso registro. Vamos colocar aqui agora na nossa folha, né? O registro do coração. E o coração vale 9. Muito bem. Então, tá lá, registradinho. Agora, vamos para o próximo. Qual é o próximo lá? Vamos voltar lá na nossa telinha? Agora, nós temos que resolver a letra D. A letra D nós conseguimos fazer agora? Conseguimos. Por quê? Porque a gente vai fazer achar a carinha, porque nós já temos o valor do coração. Ótimo. Quanto vale o coração? 9. 9 mais a carinha é igual a 27. Então, vamos lá. 9 mais um número que eu não sei vai ser igual a 27. Muito bem. Então, o nosso registro, né, vai ficar como a professora marcou aqui na nossa lousa. Então, o nosso registro, né, ficou deste modo aqui. 9 mais alguma coisa igual a 27. Muito bem. Lembrando da mesma situação da propriedade da igualdade. Tudo que eu faço de um lado, eu vou fazer do outro. Muito bem. O que eu tenho aqui? Uma parte mais outra parte, que é igual a 27. Então, eu posso tirar uma das partes daqui e tirar a mesma parte de lá. Então, o 9 que eu conheço, eu vou tirar daqui. Eu não sei quanto vale esse aqui por enquanto, ó, então eu não posso mexer com ele. Então, 9 que eu tenho, menos 9 que eu vou retirar. Mais o tanto que eu não sei é igual a 27, se eu tirei 9, eu vou tirar 9 daqui também. Olha como é que ficou o registro da nossa operação. Né? A sentença matemática, vamos resolvendo assim. Tudo que eu retiro de um lado, eu vou retirar do outro também. É a propriedade da igualdade, não podemos esquecer.
Ótimo. Então aqui a gente já anulou, né? 9 com mais 9 menos 9, aqui ó, nossa situação a gente já anula, vai dar 0. Então vai ficar aqui o nosso valor desconhecido que a gente tem que procurar. 27 menos 9. 27 menos 9 dá quanto? Quanto será que dá? Bem, nós podemos pensar na tabuada do 9, né? 27 não é 3 vezes o 9? Então 2 vezes o 9 é quanto? 18. Então a gente podia pensar também aqui nessa questão da tabuada. Eu tiro 9 de 27 e fico com 18. Ok. Então o meu, no caso, qual é a nossa carinha, no caso, né? Deixa a professora fazer de cor diferente aqui. A nossa carinha feliz é o valor de 18. Ok? Então vamos lá, vamos registrar o valor da nossa carinha feliz agora aqui. Então a nossa carinha feliz vale 18. E vamos para a nossa última expressão. Qual que é a nossa última expressão? É a carinha feliz dividido por 2 igual o coração. Será que vai dar certo? Será que a gente consegue manter essa igualdade ali da carinha feliz divididos por 2 igual o coração? Bem, a professora vai fazer aqui, ó, carinha feliz divididos por 2 vai ser igual ao nosso coração. Vamos pôr o coração de vermelho para ficar bem bonito. Ótimo. Bem, o que a gente sabe da carinha feliz e do coração? A gente precisa resolver essa equação aqui, essa expressão, ou essa sentença matemática? Ó, quanto que vale a carinha feliz? Já descobrimos. Qual é o valor dela? Vamos lá, vamos ver lá, vamos lembrar qual é o valor da carinha? 18. Qual é o valor do coração? 9. Então vamos conferir aqui. 18 divididos por 2. 18 divididos por 2 é igual a 9? O que vocês acham? Confiram lá com a professora, tá certo? Isso, muito bem. Então a gente já acertou essa operação, porque a gente achou o valor da carinha, achou o valor do coração e os dois valores estão corretos, tanto que a última sentença matemática fechou, bateu. Muito bem. Ótimo, vejam lá, nós fizemos agora, né, o registro aqui de uma atividade, uns cálculos de umas sentenças numéricas, né, trocando os valores aí dos símbolos, né, por números. Tivemos que procurar o valor dos símbolos, né, e um desses valores que a gente procurou foi o valor da estrelinha, que valia 24, a nuvenzinha, que valia 81, o coração 9 e a carinha feliz 27. Fechou? Muito bem. E agora a gente vai para um problema, né, a gente vai fazer mais alguns cálculos aí dentro dessa nossa atividade de hoje. Vamos ver? Bem, nós vamos fazer esse agora. Pense no número. Pense o número, é uma brincadeira, na verdade. Vocês já devem ter brincado aí alguma vez na vida de vocês com essa atividade, com essa brincadeira aí, né? Que a professora transformou em atividade. Então, tenho dois coleguinhas ali, né? E um deles falou para o outro: pensei no número, dobrei o seu valor, acrescentei 12 unidades e obtive como resultado o número 30. Que número que ele pensou? Vamos pensar aqui com a professora agora? Então, nós tínhamos, né, nós temos aí no problema, o que nós temos no problema? Pensei no número. Qual é esse número? Ah, não sei qual é esse número. Então, vou dobrar o valor dele. Não sei qual é o valor que eu tenho que dobrar, mas eu sei que eu tenho que dobrar. E depois acrescentar 18 para ter igual a 30. Então, vamos ver aqui com a professora como é que vai ficar aqui na nossa lousa, como é que a gente vai trabalhar? Então, vamos lá. Pensei no número, então eu não sei qual é esse número ainda. Então, eu vou fazer assim um ponto de interrogação. Eu dobrei o valor dele, então o valor que ele tem, o que é dobrar? Quando eu falo em dobrar, o que a gente pensa? Isso, vezes 2. Muito bem. Então, eu dobrei o valor dele e acrescentei quanto? 12. Isso, né? E fiquei com quanto? 30. Esse é o nosso, né, o enunciado que foi falado lá por uma das crianças. Eu tenho um valor, que eu dobro ele, somo 12 e conto 30. Quero saber qual é esse valor. Agora a gente vai fazer a mesma situação que a gente fez na resolução do exercício passado. A gente vai pensar lá também, tudo que eu faço de um lado da equação, daqui da nossa sentença matemática, eu vou fazer do outro. O que eu tenho que fazer aqui? Bem, eu sei que eu tenho, por enquanto, essa nossa operação aqui, ó, alguma coisa vezes 2, que eu não sei quanto é ainda, não posso mexer com ela. Por que eu não posso mexer? Porque eu não sei qual é o valor que eu tenho que dobrar. Então, eu não posso mexer. Com quem que eu posso mexer por enquanto? Com o 12,
que eu estou somando 12. Se eu estou somando 12, para retirar o 12 desse lado, o que eu tenho que fazer? Olha, eu estou somando ele aqui. O que a professora tem que fazer? Isso, se eu tenho uma soma, para retirar essa soma, eu tenho que fazer uma subtração do mesmo valor. Então, vamos lá. Então, esse aqui, por enquanto, eu não sei o valor dele, então vou deixar ali. Vezes 2 mais 12, que é o que tem lá. Agora, eu vou retirar 12. Eu vou fazer até de outra cor aqui, ó. 12. Igual. Retirei 12 desse lado. Do outro lado da igualdade, o que eu faço? Isto, eu também retiro 12. Então, olha lá, como é que a professora pensou aqui na resolução. Esse aqui eu não posso mexer ainda porque eu não sei o valor do nosso ponto de interrogação. Eu tirei 12. Se eu tirei 12, o que acontece aqui? Anula, né? Sai, eu já posso retirar. Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso registro aqui agora. Ponto de interrogação vezes 2 é igual. É igual porque esses dois aqui já se anularam, já saíram. 30 menos 12, agora eu vou ter que diminuir aqui. Quanto que é 30 menos 12? Pensa lá, um número somado com 12 para dar 30. Se eu somar mais 2, aqui, mais 8 no 2 dá 10. 10 com 10 dá 20. 20 mais 10 dá 30. Então, deu 10 com 8, 18. Então, olha lá como é que ficou aqui a resolução da professora. Ok? Beleza? Acompanhando o raciocínio com a professora? Muito bem. Agora eu tenho que achar esse número aqui. Para achar esse número, eu sei que eu tenho que multiplicar ele por 2. Mas agora eu quero retirar o vezes 2 daqui. Lembra o que a professora falou? Para a gente retirar uma operação, a gente tem que fazer a operação inversa a ela. Então, se eu quero retirar o vezes 2, o que eu tenho que fazer? Isso, eu vou ter que dividir por 2. Então, nós vamos fazer isso agora. Então, a professora vai registrar aqui. O ponto de interrogação vezes 2 divididos por 2, porque eu quero retirar aquela multiplicação, então vou fazer uma divisão, igual 18, que também vai ser divididos por 2, porque se eu dividir por 2 de um lado, se eu dividir por 2 de um lado, eu tenho que dividir por 2 também do outro lado. Ótimo! E agora? Bem, aqui a gente anula, né? Bem, a professora está sem espaço aqui, eu vou continuar aqui no nosso papel. Então, vejam lá, nós tínhamos lá, o ponto de interrogação, a professora não quer apagar lá, então eu vou continuar aqui. Vezes 2 divididos por 2 igual a 18 divididos por 2. Muito bem. Então, isso que nós tínhamos lá. Aqui a gente anulou. Então, ficou quem? Ficou só o ponto de interrogação, que a gente não vai achar o valor dele. Igual. Quanto que é 18 divididos por 2? Metade de 18. Esse fica fácil. Qual é metade de 18? 9. Muito bem. Então, a minha resposta é, quanto que vale lá no nosso problema? O número que ele pensou? Isso, ele pensou no número 9. Será que dá certo? Vamos pensar comigo lá. Vamos pensar aqui nessa questão lá que nós tínhamos. Peguei o número, multipliquei por 2, somei com 12, deu 30. Vamos fazer se deu certo? 9, que aqui, vamos até trocar aqui o ponto de interrogação, vamos colocar o número 9, vamos lá, o número 9. 9 vezes 2, 18. 18 mais 12, 30. Ok, tá certo. Então, aqui é o número 9. Muito bem. Bem, essa brincadeira do pense no número, você pode fazer aí em casa também com seus parentes, mamãe, o papai, o irmão, e pensar no número. Você pensa primeiro no número. Aí você monta uma continha, uma continha lá de mais, de menos, de vezes, dividir do que você quiser. Aí você coloca a igualdade. Então, lá, tanto vezes tanto é igual a tanto. Aí você esconde um dos valores e pede para a mamãe e o papai achar aí qual é o valor que tá. E aí a gente pode, brincando, ir aprendendo a trabalhar aí com a igualdade, na mesma forma que a professora explicou aqui na nossa aula de hoje, ok? Beleza? Muito bem. E a gente vai pensar agora um pouquinho sobre as propriedades da igualdade, Nós vamos pular para um exercício onde tem ali várias expressões, várias sentenças numéricas, já vão ver e vai aparecer para vocês. E essas sentenças numéricas, elas estão assim, realizadas, estão feitas, estão tudo prontinhas. Nós vamos pensar sobre elas, tá bom? Vamos pensar lá um pouquinho? Então vamos lá com a professora.
Então tá aí, ó, nossa atividade para a gente poder pensar um pouquinho sobre essas questões das propriedades da igualdade. Nós vamos fazer já uma análise, tá? Acompanhe junto com a professora aqui e observe que a letra A, B, C e D das nossas sentenças numéricas, elas já estão feitas, tá? Nós vamos só fazer análise de cada uma delas agora. Então nós temos as 4 que estão aí e nós vamos associar cada letrinha A, B, C e D com aquelas afirmações ali embaixo. Vamos olhar primeiro para cada uma delas. A letra A, eu tenho lá, ó, 234 mais 70 igual a 304. Eu retirei de um lado 234 e do outro lado eu também tirei 234. De um lado ficou 70 e por consequência do outro também ficou 70. Ótimo, beleza. Então ficamos aí pensando nessa questão lá. Por enquanto, tá? Vamos para a letra B agora, vamos analisar a letra B. Eu tenho 24 vezes 3 igual a 72. Eu peguei no primeiro membro, eu dividi todo aquele 24 vezes 3, eu dividi ele todo, primeiro eu faço 24 vezes 3, né? E depois eu divido por 9. E do outro lado, eu também vou dividir o 72 por 9. Aí na conta final me deu 8 igual a 8. Tá? Isso daí é uma verdade, é uma afirmativa, então é uma sentença que está correta. Vamos para a letra C. 12 vezes 3 igual a 36. 12 vezes 3, eu retiro, né? Ou melhor, desculpe, eu somo 100 a esse primeiro membro e do outro lado eu tenho 36. Vou somar 100 também lá do outro lado. O que eu vou encontrar? Na resposta de baixo. Então, primeiro eu multiplico 12 vezes 3, que é igual a 36, depois eu vou somar o 100. E lá do outro lado eu já posso somar 36 mais 100, 136. Continuando a resolução da nossa sentença, eu tenho ali 36 mais 100, 136. 136 é igual a 136. Ótimo. Vamos para a letra D. 12 vezes 12 igual a 100 mais 44. Então, essa é uma afirmação. O 12 vezes 12 é igual a 100 mais 44. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 10 dos dois lados da minha igualdade. O 12 vezes 12, vou multiplicar por 10. Lá do outro lado, o 100 mais 44, eu vou multiplicar por 10 também. Notem que agora nós temos um parênteses ali. Por que eu vou pôr o parênteses? Porque eu quero dizer que primeiro eu vou fazer aquela conta que está em destaque no parênteses. Então, no caso ali, 12 vezes 12 eu faço por primeiro. E lá do outro lado, o 100 mais 44 eu faço também por primeiro, antes de multiplicar por 10. Tá bom? É por isso que a gente usa parênteses aí nessa expressão numérica. Aí, fazendo a conta, 12 vezes 12, 144 vezes 10. E do outro lado, 144 vezes 10 também. E a resposta é exatamente igual. 1.440 de um lado, que é igual a 1.440 do outro. Ótimo, a gente já olhou todas as expressões resolvidas. Agora, vamos ver qual delas se associa a qual afirmação ali de baixo. Primeira afirmação, quando adicionamos um mesmo número a ambos os lados de uma igualdade, ela não se altera. Qual das letras a gente fez isso? Somamos o mesmo número ambos os lados da igualdade, claro, né? Nós estamos trabalhando com igualdade. Qual é a letra A, B, C ou D que a gente fez isso? Isso, a letra... Vamos ver, daqui a pouquinho nós vamos ver se você acertou. Então, anote aí no seu caderninho, no papel e no seu ladinho. Anota essa letra, para você não esquecer. A professora já anotou a dela aqui também, para a gente não esquecer. Depois a gente vai confirmar. Por enquanto, vamos só fazer anotações. Muito bem. Agora, vamos para a segunda afirmação. Quando multiplicamos um número, ou melhor, um mesmo número por ambos os lados de uma igualdade, ela não se altera. A gente está afirmando isso. Aonde é que a gente fez isso? Qual letra a gente fez? A, B, C ou D? Multiplicamos o mesmo número ambos os lados da igualdade. E ela não se alterou. Isso, então anote aí no seu papelzinho qual é a letra que você acha que é essa daí, tá bom? Depois nós vamos conferir. Vamos para a terceira.
Quando subtraímos um mesmo número de ambos os lados de uma igualdade, ela não se altera. Onde foi que nós fizemos isso? Subtraímos o mesmo número dos dois lados, tanto do primeiro quanto do segundo lado da igualdade. E ela não se alterou? Isso, então anota também aí essa letrinha aí, né? Para a gente verificar daqui a pouquinho. E a última? Quando dividimos por um mesmo número ambos os lados da igualdade, ela não se altera. Onde foi que a gente fez isso? Dividimos por um mesmo número ambos os lados da igualdade. Põe a letrinha aí também no papel para ver se você vai acertar junto com a professora. Ótimo, já pensaram? Já anotaram? Muito bem. Então agora nós vamos verificar aqui com a professora se você acertou. A professora marcou aqui no quadro, já vou mostrar para vocês as respostas e a gente já vai conferir lá também no nosso slide se está certo, mas eu quero ver se você conseguiu acertar junto comigo aqui. Vamos lá? Vamos lá? A professora vai mostrar. Vai aparecer para vocês aí daqui a pouquinho. Olha lá, qual é as letras que vão marcado? A C, a D, a A e a B. Ficou nessa sequência aqui. O de vocês ficou nessa sequência também? C, D, A, B. Vamos conferir lá no slide se nós acertamos? C, D, A, B. Muito bem! Aí a gente conseguiu agora resolver esse exercício. Viu como é fácil? Nós trabalhamos com o próprio cálculo aqui, né? Trabalhando com essa relação da igualdade, não esquecendo as propriedades. E depois a gente foi fazer uma análise das sentenças já feitas, né? já resolvidas. E a gente analisou para descobrir as regras e para fortalecer aí essas ideias das propriedades da igualdade. Que uma delas é essa questão, né? Tudo que eu faço de um lado no membro, eu tenho que fazer do outro lado também para manter a igualdade. Beleza? E tudo isso a gente fez para cumprir o nosso objetivo da aula. Qual é o objetivo da aula? Lembram lá? Identificar a relação de igualdade entre duas sentenças matemáticas para determinar seu valor desconhecido. Então a gente fez isso, não fez? A gente trabalhou com o valor desconhecido aqui nas atividades que a professora trouxe, né? Naquele da brincadeira do pense o número. E depois a gente reforçou essas propriedades aí na sistematização delas. Beleza? E para a gente ficar ainda mais fera nessa questão, nesse tema, a professora apresentou uma tarefa. Vamos ver qual é a tarefa? Então está aí, ó, a tarefa, né, para a gente resolver em casa. Nós estamos brincando, né, de pense o número. Então a menina está ali falando para o menino a brincadeira do pense o número, que número que é esse, né? Ela vai perguntar que número que é esse. Olha lá, pensei em um número, multipliquei por 8, somei com 12, encontrei 332. Que número é esse? Então é isso que nós vamos fazer agora. A gente vai pensar, vai registrar essa forma da fala da menina aí, né, em forma de expressão numérica, e daí a gente vai resolver. Bem, mas aí vocês podem estar pensando, mas professora, como que eu vou fazer a expressão numérica? Então você vai transformar essa parte que está sendo falada, né? Olha bem como está sendo falado ali, ó. Pensei no número, multipliquei por 8, somei com 12, encontrei quanto? 332. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever isso em forma de sentença matemática. A gente vai transformar essa linguagem materna, escrita, né, para uma linguagem matemática. Então, só para a gente reforçar aqui, né, a professora já mostra, que vai mostrar para vocês essa linguagem matemática. Então, ó, já vou ajudando vocês a pensar. Essa linguagem matemática que a gente vai estar verificando, né, é essa aqui, ó. Nós temos a linguagem matemática. Pensei no número, multipliquei por 8, somei com 12, encontrei o valor total. Isto é uma sentença matemática, ou seja, uma linguagem matemática. É isso que nós vamos ter que fazer na tarefa agora, achar o valor desconhecido, ok? Então fica aí, né, a tarefa para vocês fazerem. E nós estamos chegando no final da aula, vamos nos despedir de vocês. A professora fica por aqui, vocês fiquem por aí, se cuidem, tá? E ó, um beijinho e até a próxima aula. Vem aí, Ciências Humanas. Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Cida. Estou novamente aqui com vocês para mais uma aula de Ciências Humanas.
Lembram que eu já estive aqui há 2 dias atrás? 2 ou 3? Ah, a professora esteve na segunda-feira, né? Então, gente, vamos para a nossa aula de hoje. Então, como é do nosso costume, já no início da nossa aula, para organizar o nosso caderno, nós vamos anotar lá em seu caderno. Ciências Humanas. A data de hoje, 13/8/2020. Que mês mesmo que é 8? É o mês de agosto, né? Então já se passaram 7 meses, né? O nosso ano está já se encaminhando para metade para frente, né? Então, 13/8. Vamos ver os objetivos da nossa aula de hoje? Então, pessoal, os nossos objetivos, vocês estão vendo que fala de paisagem natural e cultural. Mas vocês estão lembrados, crianças, que na aula passada nós encerramos a nossa aula falando de paisagem, né? Que paisagem é tudo aquilo que nós vemos no espaço geográfico, tudo aquilo que nós podemos enxergar, né? Então, os prédios, as casas, as árvores, as flores, o lixo jogado, o cheiro que eu sinto, as pessoas, o cheiro agradável ou desagradável, tudo isso faz parte da paisagem. Então, isso é bem importante que nós coloquemos na nossa cabecinha que paisagem não é somente elemento natural, somente árvores. Aquilo que você vê lá na sala de aula de você é paisagem. Se você está olhando para frente, a professora está escrevendo no quadro, faz parte da paisagem. Aí na sua casa, você está olhando para a telinha agora, para a televisão. Você está vendo uma parte da paisagem da sua casa. Então, todos esses elementos fazem parte da paisagem. E na aula passada, nós encerramos a nossa aula. Quem está lembrado fazendo o quê? Vamos pensar um pouquinho? Ah, tem gente que falou anotando o que era paisagem, tá certo? E antes disso? Ah, eu ouvi. Vocês falaram que nós vimos essas imagens que estão no cartaz, né? Então, a primeira imagem nós observamos, a professora perguntou para vocês o que tinha aqui, né? Aí nós vimos o seguinte, nessa imagem, os elementos que a gente conseguiu identificar nela, né? Nós vimos que tinha rochas, que é aquilo que nós chamamos de pedras. Na nossa linguagem do dia a dia nós falamos pedras, mas o nome correto são rochas. Árvores, água, flores, solo, os pássaros, que a professora pôs animais aqui. Então, todos esses elementos aqui fazem parte dessa paisagem que vocês observaram aqui, certo? Então, essa paisagem, nós temos elementos que nós falamos que são elementos naturais. E quando a paisagem tem elementos naturais, nós falamos que ela é uma paisagem natural. Então, nós temos elementos que lembram o que? Essa palavra natural. Lembra natureza, né? Então, aqueles elementos que a própria natureza foi criando, nós chamamos de elementos que fazem parte da paisagem natural. Mas nós vimos também na nossa segunda imagem que ela era uma paisagem bem diferente. Nela nós encontramos casas, nós vimos que tem prédios, carros, muitos carros, ônibus, as placas de sinalização de trânsito. Nós temos postes. Então, essa paisagem, ela é bem diferente dessa paisagem aqui, né?
Então aqui nós temos outro tipo de elementos, né? Elementos que foram sendo criados pelas pessoas, pelo homem, né? Então esses elementos aqui, eles vão caracterizar o que nós chamamos de paisagem, o quê? Vocês arriscam? Paisagem cultural, né? Então essa paisagem que nós temos aqui, ela é chamada de paisagem cultural, né? Ela vai lembrar o trabalho que as pessoas fizeram, né? É uma paisagem que tem a presença de pessoas, mas ela tem uma outra forma também de ser chamada, né? Então a paisagem cultural nós podemos chamar também de paisagem humanizada. Eu vou pôr aqui do ladinho, a professora fez em cor diferente para vocês não esquecerem, né? Então a paisagem cultural pode ser chamada de paisagem humanizada, certo, gente? Entenderam? Então, sempre que vocês observarem as paisagens, vocês vão perceber esses elementos que a gente viu ali. Elementos que vão fazer parte da natureza que criou, né? A natureza que trouxe, e elementos que foram as pessoas que foram criando, né? Então, lembrem de humanidade, homens, né? O ser humano, paisagem humanizada ou cultural, ou vice-versa, cultural ou humanizada. Então, só para a gente ver aqui. Então, a paisagem, né? A paisagem natural é aquela que não foi submetida à ação do homem, que a própria natureza, né, criou. Lembrem de natureza. E a paisagem cultural ou humanizada é um espaço que sofreu mudanças feitas pelo homem, né? Então aqui nós temos os dois tipos de paisagem que a gente viu no início da nossa aula, né, nos nossos objetivos aqui, certo, gente? Então, gente, vamos ler mais uma vez com a professora aqui. Paisagem, então tudo aquilo que eu vejo no espaço geográfico, né? A gente viu na aula passada. Aí, os dois tipos de paisagem. Paisagem natural. Vamos ler comigo? Não foi submetida à ação do homem. E paisagem cultural ou humanizada? É um espaço que sofreu mudanças feitas pelo homem. Vamos ver essa paisagem. O que vocês estão vendo nessa imagem? Observem bem ela. O que mais chama atenção nessa imagem? Então, nós temos aqui elementos naturais. Vamos ver que elementos são esses? A vegetação, né? Todas essas plantas que nós temos aqui. O rio, a água, né, que está correndo. Olha lá, ela vem lá do alto e vai correndo em direção às partes mais baixas. Temos as montanhas, temos as pedras, as rochas, né? Então vamos guardar já o termo, daqui uns dias a professora não vai usar esse termo pedras mais, né? Vocês já vão guardar rochas, né? E nessa imagem, parecida com a outra? Vamos ver? Olha, então uma paisagem cheia de elementos naturais. E essa é aqui de Ponta Grossa, né? Do Rio São Jorge. Então nós vamos ver o que aqui? As rochas. O que mais que nós temos? Vamos pensar aí? Temos vegetação, algumas árvores aqui, né, de pequeno porte, mas temos a vegetação mais rasteira, árvores aqui na parte superior, temos a água, né? Então vocês vejam bem esses paredões rochosos. Então a água forma quedas d'água, né? No outro a gente quase não via. Na paisagem que vocês viram antes, eu vou mudar de volta aqui. Vamos olhar aqui.
Aqui a gente não vê cachoeira, né? Ele corre aqui, vem lá da parte alta, mas na parte mais plana, então é diferente. Então aqui quando ele corre nessas partes mais altas, o rio ele vai formar cachoeiras, né? Então isso aqui vocês vão estudar com mais detalhes mais tarde, né? Esses tipos de rios. E aqui, olha, outra imagem aqui da região dos Campos Gerais. Quem que já foi conhecer esse ponto turístico? Fica na cidade de Tibagi, o Cânion Guartelá, né? Essa parte aí ele pega uma região, né? Então nós vemos aqui bastante a montanha, né? Elemento natural, mas coberta de vegetação. Aqui a gente vê rochas, vê água, né? Então esses paredões, né? O que a gente chama de cânion, também vão estudar com mais detalhes mais tarde. Mas como eu sei que tem crianças que gostam de pesquisar, tenho certeza que tem gente que já vai pesquisar o que é um cânion, né? O que forma um cânion. O que mais que nós temos aqui? Ah, agora já é uma paisagem diferente, né? Quando eu olho nela, o que chama atenção em primeiro lugar? Será que é o rio que tem aqui? Eu acho que não. Quando eu olhei essa imagem para preparar a aula para vocês, eu disse, nossa, quantos prédios, torre, né? Quanta coisa que foi o homem que fez. Então, nessa aqui nós temos elementos culturais, né? Temos alguns naturais ali, mas temos elementos culturais, que são aqueles que foi o homem, a ação do homem que fez, que construiu. Então, elementos culturais ou humanizados, que nós vimos lá anteriormente, né? E que elementos são esses culturais que vocês estão vendo aqui? Então, a torre, essa torre, a outra torre lá. Automóveis, muitos automóveis. Prédios, casas, né? Muitos prédios. Temos pontes, né? Olha, uma ponte lá, a outra ponte aqui. O que mais que nós vamos ter ali? As rodovias, né? Então, asfaltadas. Então, muitas rodovias, cada uma direcionando para um lado, né? Conforme a rodovia, às vezes, se o motorista se perde numa entrada ali, ele tem que fazer todo o trajeto de novo. Então, aqui nós temos elementos culturais, né? Essa paisagem, o que mais chama atenção são esses elementos, né? Vamos ver mais uma paisagem? Ah, essa é conhecida nossa, né? E nessa aqui, o que nós estamos vendo? Vamos observar primeiro? Eu tenho certeza que quando vocês voltarem às aulas presenciais, a professora de vocês vai trabalhar bastante com isso aqui. Só para ver se quando vocês estavam em casa, vocês prestaram bem atenção. Então vamos ver lá. O que nós estamos vendo aqui? Vamos pensar um pouquinho, gente, não é só eu falar. Ah, eu escutei prédios e casas, claro, é o que mais aparece, né? Então, muitas casas de comércio, Diniz, Vivo, né? Várias ali, Nicei, farmácia, então um comércio intenso nessa paisagem. Então, só quando a gente já vê as placas do nome das lojas, vocês já veem que tem comércio, né? Venda e compra, né? O que mais? Automóveis, muito fluxo de automóveis, né? Então, quando a gente fala fluxo de automóveis intenso, quer dizer muito, né? O que mais? As casas de comércio, que eu já falei. Semáforos, placas, faixas de pedestres. Então, olha aqui as faixas de pedestres. O pedestre tem que atravessar nas faixas para evitar acidentes. Mesmo atravessando nas faixas, às vezes já acontecem acidentes, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte. O motorista respeitar o semáforo, nós respeitarmos as faixas na hora de atravessar, o semáforo de pedestre também, né? Na hora certa para evitar confusões no trânsito. Então, aqui, ó, quantas placas de sinalização de trânsito, né?
Então aqui, se a gente for fazer uma leitura, dá para a gente fazer um texto, né? Eu tenho certeza que a professora de língua portuguesa, se ela pegar essa imagem aqui que vocês estão analisando, vocês vão fazer uma produção de texto maravilhosa com ela, né, gente? O que mais que temos ali? A rua é asfaltada, não é de terra, né? Postes, olha a energia elétrica, né? Então é uma paisagem cheia de elementos culturais, são aqueles que o homem foi criando, né? E aqui? Nossa, que lugar é esse? Alguém arrisca? Ah, eu já ouvi as cataratas do Iguaçu, né? Então olha que imagem bonita. O que a gente tem tanto aí? Alguém falou arco-íris. Eu escutei plantas também, vegetação. Ah, agora eu escutei rochas. Rochas, né? Que mais? Água, muita água. Cachoeiras, cachoeiras. Então lá formou cachoeiras, o rio corre da parte mais alta para a parte mais baixa. Cachoeiras. Que mais? Só elementos naturais? E cadê os culturais? Ah, tem a passarela ali onde as pessoas estão, né? Que mais que tem? Fluxo de pessoas? Muito bem! Então agora ficou fácil para a gente pôr o nome, né, gente, aqui? Então água tem, temos rochas, fluxo de pessoas, passarela, arco-íris, árvores. Então tudo aquilo que vocês falaram, né? Os elementos culturais e naturais. Então isso é muito importante, gente, porque quando nós observarmos uma paisagem, né, nós, na nossa primeira aula e nessa aula, a gente viu primeiro os elementos naturais, a professora pegou de propósito aquela imagem para a gente ver só elementos naturais. Depois nós vimos só elementos culturais. Mas é importante a gente, quando nós olharmos para as paisagens, nós vamos perceber que ela tem tanto elementos naturais e culturais, né? Então, esses elementos, eles convivem na mesma paisagem, certo? Isso vocês não podem esquecer. Claro que às vezes vocês vão pegar uma paisagem para observar numa imagem ou no fundo do quintal da casa de vocês que não tem quase nada de elemento cultural, né? Mas, na maioria das vezes, quando vocês observarem, agora vocês já vão ver que eles convivem, né? Alguns harmoniosamente, outros sem muita harmonia. Nós vamos ver por quê daqui a pouco. Nossa, professora, mas na paisagem também tem desarmonia? Tem pessoas que brigam no trânsito, né? Tem pessoas que jogam o lixo no lugar que não é para jogar. Então isso é desarmonia na paisagem, né? A paisagem poderia ser mais bonita, mas isso depende das pessoas também, né? Que mais que nós temos aqui? De que forma que a paisagem de um lugar se transforma? Nossa, mas elas vão se transformar? Mas isso aqui nós vamos ver daqui a pouco. Antes de nós vermos, vocês vão pensando. Eu passei ali para vocês irem pensando. Agora, vocês devem estar perguntando, mas professora Cida, o que é isso que tem aí em cima da sua mesa? O que será que é isso aqui, gente? Ah, são duas maquetes. Então vamos observar, vamos começar aqui por essa, né? Vamos ver se tem alguma coisa que a professora Cida já falou com vocês aqui. Vamos observar aqui. Então vamos lembrar lá da nossa primeira aula sobre paisagem, né? Então aqui eu tenho uma paisagem nessa maquete e nessa outra também. Mas vamos nessa aqui primeiro. Vamos identificar o que nós temos aqui tanto, né? Ah, então temos aqui umas rochas, temos árvores de cores diferentes,
Olha aqui umas menores, uns arbustozinhos, temos flores, temos umas outras. Nossa, espinhou a minha mão aqui, né? Com espinhos. Temos rochas, ó, a professora falou que ela ia usar o termo correto, rochas, né? Então, umas mais brancas, outras mais cinzas, né? Olha o solo aqui é grama, esverdeado, né? Um tom de verde diferente. Temos um rio correndo aqui também, azulado, né? Então, essa cor azul aqui na maquete está mostrando o rio, né? E o que mais que nós temos aqui? Olha, aqui um chão verde, uma grama verde, né? Um verde diferente do verde que vocês viram antes. Temos outras rochas aqui, meio avermelhadas, outras mais cinzas. E temos criação de animais aqui. Olha. Então, gente, isso aqui, nós estamos vendo só elementos naturais nessa paisagem, né? O que nós vimos anteriormente. Mas, será que na cidade é comum nós vermos isso aqui na cidade, no centro da cidade de Ponta Grossa? Então, isso aqui são paisagens que a gente vê mais na zona rural. Por quê? Porque a zona rural ainda preserva mais do que a cidade, as paisagens naturais. Então, o pessoal que estuda lá na Escola Mariolina, na Escola Eloy, Cláudio Mascarenhas, Escola Maria Elvira, né? Então, o pessoal que está nas escolas mais em zona rural, eles conseguem ver mais esse tipo de paisagem. Mas agora vamos para outra maquete. Então, guarde, isso ali é mais uma paisagem cheia de elementos naturais, né? Agora, aqui nessa outra paisagem que nós estamos vendo numa maquete. Então, aqui vocês já viram, a paisagem pode estar nas coisas que nós enxergamos, lá na rua, quando a gente sai, né? Ela pode estar na imagem que a professora passou na outra aula, mas ela pode estar representada em uma maquete também. Então, são formas da gente representar as paisagens. Então, aqui, o que nós temos? Ah, olha aqui o quadrado lá do trânsito, né? Faixas de pedestres, temos placas de trânsito, carros, né? As vias de trânsito, olha, em vários sentidos. Temos aqui um mercado, temos uma escola, um parque. Eu tenho certeza que vocês estão com saudade agora, né, gente? A gente está em casa no período de pandemia, né? Os prédios, mas em breve nós vamos estar na nossa escola. E aqui nós temos mais construções, né? Então, aqui, vaga de idoso no trânsito, a gente tem que respeitar. Então, tudo isso que vocês estão vendo nessa maquete aqui são elementos culturais. Então, isso aqui é mais próprio, né? É mais comum nós vermos esse tipo de paisagem na zona urbana, né? Na zona rural, essas paisagens mais naturais, elas estão mais na zona rural, né? Que conserva mais a paisagem natural. E a paisagem humanizada ou paisagem cultural, ela é mais comum nós vermos elementos culturais que foram criados pelo homem na zona urbana. Não que na zona rural não tenha, tem também, mas são em menores proporções, né? Em menor quantidade. Gostaram das maquetes? Lindas, né? Então eu quero agradecer, isso aqui foi feito pela professora Débora, pedagoga lá da Escola Frederico, né? Para trazer aqui para nós hoje. Então, gente, nós estávamos falando de que forma que a paisagem de um lugar pode se transformar. Então, essas paisagens se modificam. Mas será que é só o homem que modifica a paisagem? Não, né? Então, nós vamos ver que a natureza pode modificar a paisagem e também, então, por processos naturais. Então, quando a natureza modifica e pela ação do homem. Mas vamos ver primeiro os processos naturais. Então, chuva,
vento, mudanças de temperatura, terremoto, erupção de vulcões. Erupção quer dizer quando o vulcão entra em atividade, né? Furacões. Então, quando eu falo de processos naturais, é tudo aquilo que a natureza faz para modificar as paisagens. Então, quando dá uma enchente, a paisagem vai se modificar. Se tem lixo jogado, vai entupir os bueiros, né? Se um vulcão entrou em erupção, ele vai modificar a paisagem, vai petrificar, né? Tornar pedras, né? As rochas, formar rochas vulcânicas. Olha, a professora falou pedra, igual vocês, né? Falam às vezes, mas vocês já estão aprendendo a falar rocha, né? Então, um terremoto, quando a terra treme, né? Modifica a paisagem também, né? E a ação do homem? O homem, construindo uma estrada, ele pode modificar a paisagem, construindo moradias, os prédios, as casas, né? Expansão das cidades, quer dizer, as cidades crescem, vão aumentando o número de casas, de prédios, de casas de comércio, né? Em geral, bancos. Então, a cidade vai crescendo. Instalação de fábricas e áreas de esporte e lazer, novas áreas de plantio e pecuária. Então, tudo isso aqui, tudo aquilo que o homem faz na paisagem é a ação do homem. E o que a natureza causa é a ação da natureza. Então, a paisagem de um lugar pode mudar, sim, né? Por esses dois processos. E será que a nossa cidade sempre foi assim? Será que Ponta Grossa sempre foi assim? Quais modificações na paisagem vocês imaginam que teve? Vamos pensar assim lá no bairro que vocês moram, na vila que vocês vivem, perto da casa de vocês. Será que vocês já viram alguma mudança que teve nesse lugar? Né? Às vezes as pessoas mais velhas, os pais, os avós, né? Que têm um pouquinho mais de idade do que vocês, eles já passaram, se eles moram há bastante tempo nesta casa, eles já vão perceber que a paisagem se modificou. Então perguntem para os pais de vocês se eles perceberam essas mudanças, e vocês também, né? Então, aqui, olha o que eu trouxe. Vocês já viram com a professora Andresa, né, na aula de patrimônio, quando ela falou da ferrovia. Então, a estação Roxo de Rodrigues. Olha aqui, será que ela mudou? Então, vamos ver na primeira imagem. Qual é a primeira diferença, né? Ah, a imagem é preta e branca, né? Aqui já tem cores. Mas aqui, olha, nós temos vegetação, uma palmeira, o tipo que era a praça aqui, né? Os banquinhos, a própria estação, né? Então, ela era assim. Mas aqui, olha aqui, hoje nós temos até um museu ferroviário, ali um memorial, né? Então, ó, uma placa de sinalização, muitos carros estacionados, será que são pessoas que trabalham ali, né? Então, quando a gente olha uma paisagem, é importante a gente pensar sobre ela. Por que está cheio de carros? Será que é um dia de trabalho ou será que estão pessoas que estão passeando ali por perto que deixaram ali, né? Então, a paisagem se modificou. Olha aqui o que eu trouxe, as indústrias Wagner, né? Então, aqui, olha, o chaminé. Então, é uma foto bem antiga de Ponta Grossa, né? Famosas indústrias Wagner. As ruas do entorno, há um caminhão. Preto e branco, né? Então, é uma foto mais antiga. E agora, nesse lugar, nós temos a Biblioteca Pública Municipal, daí temos o Centro da Música, e aqui, olha, era uma época que eles estavam mexendo, tem caminhão ali, né? Então, estava sendo construído. E olha o que ficou aqui, o memorial, a chaminé, né? Então, isso aqui é um patrimônio, é uma lembrança de um patrimônio que teve ali um dia, né? Então, vocês viram um pouquinho disso com a professora Andresa já, né? Que mais que mudou na nossa cidade? Claro que tem muita coisa, e essa foto aqui, a professora Cida ama ela, né? Então, olha, isso aqui foi o francês Debré, né? Quando ele passou
pela nossa região. Então ele foi um pintor famoso lá pelos idos 1827. Ele viajou ao sul do Brasil retratando paisagens. Então vocês vão ver muitas paisagens que ele retratou. E essa imagem, então aqui o comecinho lá da Catedral Santana, né? A forma como o Debré viu para retratar, né, essa paisagem. Então dizem que ele reparou, ele fez essa observação estando ali onde hoje na Balduino Taques a gente tem o cemitério municipal São José. Então não tinha aquelas construções, ele conseguia ver a parte mais alta da cidade, né? E várias cidades aqui de perto de Ponta Grossa, Palmeira, vocês podem pesquisar lá. Tenho certeza que tem gente que vai pesquisar o que mais que o Debré andou pintando aqui da nossa região. Então essa é uma imagem aqui da nossa Catedral Santana. Essa aqui vocês já conhecem também de quando a professora Andresa mostrou, né? Então será que é igual a outra? Ali mostra bem o morro, né? A parte mais alta da cidade. Agora aqui, olha, a catedral, o modelo, né? O estilo dela diferente da que nós temos hoje, que nós já vamos ver daqui a pouco. Árvores, né? Os jardins, a grama. Então, essa aqui é o mesmo espaço, mas em épocas diferentes. Então a paisagem se modificou pela ação do homem aí, né? E hoje a catedral que nós temos, né? Então aqui muitos prédios completamente diferentes no entorno, né? Quando a prof fala entorno, em volta, né? Nos arredores aqui. Então nós temos um mirante lá em cima, vocês já viram também com a professora Andresa, né? Então a paisagem se modificou aqui, a rua Benjamin Constant também, né? Então, a estação de cargas ali, né? A Casa da Memória lá atrás. Então, aqui é próximo ao terminal central, né? Então, nós vimos que árvores que temos na paisagem já se modificou também, né? Então, gente, a transformação da paisagem pelo homem, será que é sempre necessária? O homem, para o seu bem-estar e para melhores condições de vida, ele modifica a paisagem. Então, tudo aquilo que ele faz, ele abre túneis, ele abre estradas, constrói cidades, canaliza a água dos rios, né? Mas o homem também faz coisas que não são necessárias na paisagem. Incêndio em florestas, né? Desmatamento, poluição do ar, acúmulo de lixo, que eu falei que paisagem também, né? Tudo isso faz parte da paisagem. Então tem mudanças que não são tão necessárias, né? Não precisariam acontecer. Então, para nós anotarmos hoje, né? O nosso objetivo do dia era sobre paisagem natural. Então eu quero que vocês agora anotem no caderno de vocês, paisagem natural. O que vem a ser? Aquela que não sofreu a ação do homem. Isso é paisagem natural. E o outro tipo de paisagem que nós vimos, paisagem cultural ou humanizada, que é aquela que sofreu a ação do homem. Certo? Letra bem caprichada, que na próxima aula nós vamos ver de novo isso aqui um pouquinho mais. E agora, gente, essa tarefinha, quero que vocês sejam bem espertos. Que tal você gravar um vídeo mostrando a paisagem próxima da sua casa? Não se esqueça de contar que elementos naturais e culturais você vê nela. Então vocês vão ver a paisagem perto da tua casa, né? Agora não dá pra gente sair por causa da pandemia, né? Mas vocês vão retratar onde vocês verem lá, vão mostrar para nós um videozinho com o celular e vão mostrar para nós aqui, vão mandar aqui para a televisão, né? Para a TV educativa. Os objetivos de hoje, será que nós atingimos os nossos objetivos da aula? Diferenciar paisagem natural e cultural e perceber a modificação da paisagem através dos tempos. Atingimos, né, gente? Então, pessoal, eu quero agradecer por vocês terem assistido a nossa aula. Espero que tenham gostado.
E a gente vai ter mais uma aula essa semana. Tchau! Vem aí, Educação Física. Oi, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora de Israel e junto com o professor Felipe nós vamos trabalhar jogos de mesa com vocês. Se vocês repararem aqui, tem várias figuras de um jogo bem conhecido com vocês. Vocês conhecem esse jogo? Isso, é o xadrez. Então a gente vai trabalhar um jogo de cartas que ele é baseado nas peças do xadrez. Só para vocês relembrarem um pouquinho do xadrez, ele é um jogo de tabuleiro que tem casas brancas e pretas. Cada pessoa tem suas 16 peças, começa sempre pelo branco, tem os peões, o cavalo, o rei, a rainha, o bispo e a torre. E aí cada um deles tem os seus movimentos, você vai jogando no decorrer do jogo e aquele que conseguir capturar primeiro o rei ganha o jogo, dando checkmate. Basicamente é isso. Existem outras formas de terminar o jogo, empate, mas isso daí vocês vão ver mais para frente, tá bom? Então a gente vai ver agora o jogo que vai ter algumas coisas parecidas. Vocês conhecem o jogo Uno? Alguém já jogou o Uno? Também é chamado de Cancan ou também chamado de Mau-Mau. Vocês já jogaram? Não, sim. Se vocês não jogaram, eu vou explicando as regrinhas do jogo de carta, vocês já vão lembrar. Vocês já devem ter visto em algum lugar, às vezes jogado na escola ou em casa. E se não conhecem, vão aprender agora. Esse Uno xadrez eu misturei lá na Escola Rubens, então meus alunos da Escola Rubens já sabem jogar isso aqui. Faz muito tempo. Eles jogam principalmente na hora do recreio. Eu juntei o Uno, que é um jogo de cartas, com as pecinhas do xadrez. E nós criamos um novo formato, uma adaptação do jogo de Uno. Então, basicamente, as regrinhas são assim. Existem 4 cores básicas do Uno, que são o amarelo, o vermelho, o verde e o azul. E existem as cartas de cada cor, correspondente de cada cor. Então, e essas cartas, esses formatos de cartas são em todas as cores, tá bom? E existem as cores coloridas, que são essas aqui. Então, agora eu vou explicar para vocês como que é cada uma dessas cartinhas e depois como a gente joga, tá bom? A primeira cartinha é a cartinha dos peões. Quantos peões tem no jogo de xadrez? Tem 8. Então, nós vamos ter 8 cartinhas de cada cor. E elas vão estar numeradas de 1 a 8. Então, essas cartinhas você vai jogar durante o jogo e você pode jogar a cartinha da cor igual. Por exemplo, se eu tenho um peão verde e o meu colega tem um peão amarelo. Ele joga o peão amarelo e eu só tenho a carta verde. Eu posso jogar em cima? Pode, porque o desenho e o número são o mesmo. Então, se eu tenho o peão 3 verde e ele jogou a cartinha do peão 3 amarelo, eu posso jogar em cima, pois o número e a cor pode ser diferente, mas os números são iguais e o desenho também, então dá para jogar em cima. A segunda carta é chamada de reversão. O que é isso, professora? Então ali é representado pelo nosso cavalo, porque o cavalo anda em L e ele tem uma forma diferente de caminhar. Então eu coloquei ele representando a reversão. O que é a reversão? Vamos dizer que está eu, o João e a Maria jogando. E sempre estava no sentido, eu, João e Maria. Só que daí, quando eu jogo essa carta, vai mudar o sentido. Em vez de ser o João, vai ser a vez da Maria. Então, é isso que essa cartinha faz. O bispo ele faz o bloqueio. O que é isso, professora? Então, lá vou eu jogar de volta. Agora é a vez da Maria jogar. Joguei a cartinha do bispo. Era a vez da Maria jogar. Só que eu bloqueei a vez dela. Então, ela perdeu a vez e foi a vez do João. Agora tem essas cartinhas que tem um maisinho na frente. Isso quer dizer que você tem que comprar mais cartas. É uma carta de punição. Então vamos dizer, se eu jogar a carta da torre do mais 2, a pessoa que vai jogar do próximo, ela é punida. Ela perde a vez de jogar e além disso ela tem que comprar 2 cartas. E se eu jogar essa carta colorida, que ela pode ser de qualquer uma das cartas, que é representado pelo rei, que é a carta mais poderosa, a pessoa tem que comprar quantas cartas? 4. Além de eu punir a pessoa que vai ter que comprar 4 cartas, eu posso escolher a cor que eu quiser. Então, se eu joguei em cima
o verde, se eu quiser trocar de cor e pôr o vermelho, eu posso. E essa cartinha colorida, se vocês olharem, ela é representada pela rainha, mas ela não tem número. Por quê? Você não vai punir a pessoa. Você só vai ter o objetivo de mudar a cor que você quiser e, por exemplo, jogar um amarelo lá, um amarelo. Eu não tenho nenhum amarelo e tenho aquela carta colorida, eu posso jogar porque ela representa qualquer uma das cartas coloridas. Só não posso pôr por cima dessas aqui, porque essas aqui são punições, tá bom? Então agora eu vou mostrar para vocês o que vocês vão receber, na verdade o que vocês vão ter lá no site, que é esse daqui, ó, que é o joguinho de cartas, tá bom? Então esse jogo que a gente vai jogar hoje, vocês podem imprimir lá e depois jogarem. Ele vai ter todas as pecinhas representando, tem as cores lá para vocês pintarem. Tem, ó, de todas as cores, do vermelho, azul, e também tem as cores das cartinhas coloridas também. E embaixo, se caso vocês esquecerem as regrinhas e como jogar, também vai junto, tá bom? Então é só baixar lá que é bem facinho, só que vocês vão ter que colorir, né? Eu também colori minhas cartinhas, tá bom? Então agora eu vou chamar o professor Felipe para me explicar para vocês como que é a distribuição das cartinhas, como a gente vai distribuir essas cartinhas e como a gente vai começar esse jogo, tá bom? Então agora eu vou mostrar para vocês como jogar. Chamei aqui o professor Felipe para jogar junto comigo. Então aqui já fiz as minhas cartinhas, pintei com lápis de cor, eu coloquei uma fita adesiva em cima para não ficar soltando as cores e junto, jogando, eu vou explicando para vocês. Então como funciona? Cada jogador, vocês podem jogar até umas 5 pessoas aí. Cada jogador vai ter 7 cartas, então vou lá distribuir. Depois eu já embaralhei tudo, então vou distribuir agora. Então vou dar uma carta para mim, para o professor, até dar 7. Três, 6, 7, deu 7, professor, conta isso, não. Aí que eu errei as contas, que o meu deu 7. Deu 7 para o professor, 7 para mim. Deu 6. Deu 6? Aí, ó, viu? A professora não tá boa de matemática. 7 cartinhas para cada um. Como que a gente vai começar o jogo? No Uno normal, você viraria uma carta dessa e colocaria aqui e a gente ia continuar o jogo. Como a gente está baseado um pouquinho no xadrez, a gente vai começar com quem tem a carta branca. Então vamos dizer qual que é. Você tem uma pecinha sua que seja branca aí, um bispo, alguma coisa, uma torre? Eu tenho. Tem, o que é o seu? É um bispo. Um bispo, então pode colocar. Então o professor tem um bispo, o meu é um peão, então o bispo é uma peça mais importante que o peão. Então ele vai, não que todas não sejam, mas aqui no caso do Uno, ele é uma pecinha que tem um valor maior, então ele vai começar antes de mim. Então ele já colocou, agora é a minha vez. Qual cartinha que ele colocou aqui? A carta de bloqueio. Então, se eu sou a próxima, eu perdi minha vez, então é a vez do professor de novo. Então você pode colocar outra carta. Não tem. Não tem a cor nem a... Então ele vai ter o quê? Comprar. Agora é minha vez. Olha, eu não tenho nem o bispo e não tenho nem a cor, então também vou ter que comprar. É a vez do professor. Uma carta de bloqueio igual. Olha lá, ele me bloqueou de novo. Então agora eu não vou me perder a vez de novo, é a vez do professor. Azul. Azul. Isso aqui é o quê? Reverter. Se tivesse mais uma terceira pessoa, ia ser a outra pessoa. Como estamos em 2, vai voltar para quem? Para o professor de novo, mas tá difícil. Estou vendo que eu não vou ganhar hoje. Não tinha azul, professor? Então agora é minha vez. Vamos ver. Coloquei, ó. É da mesma cor, apesar de ser o desenho diferente, mas pode ser o desenho, ou o número, ou a cor. Azul também. Azul. Eu também tenho... eu vou mudar agora. Olha, eu tenho o mesmo número de cor diferente. Pode ser? Pode. Professora, mas qual que é o objetivo desse jogo? A gente eliminar nossas cartas. Quando o professor ou eu tiver uma cartinha, vamos dizer que eu só tô com essa carta, eu tenho que dizer cheque. Se eu não falar cheque, ele pode falar cheque antes de mim e eu sou obrigada a comprar 2 cartas. Se eu tiver só com essa cartinha e colocar no monte,
eu ganhei o jogo. E como é que a gente ganha o jogo no xadrez? Falando cheque, mate. Então, daí de vez eu pego, jogo a cartinha e falo cheque, mate. Então, vamos lá continuar. É a sua vez, né, professor? Minha vez. Verde. Olha lá. Eu não tenho... Ah, tem assim, ó, de outra cor e o mesmo número. Amarelo. Isso, deixa eu ver. Ah, agora eu peguei o jeito. Voltou pra mim. E, professor, além de perder a vez, vai ter que comprar 2 cartas. Mas e se eu tirar uma carta assim? Dá pra pôr, vai. É? Mas não tem que comprar as 2? É uma carta de punição nesse. Ah, entendi. Então eu compro 2. Você tem que comprar 2 e perde a vez. Então ele foi punido, ó. Além de ele perder a vez, ele tem que comprar 2 cartas. Agora é minha vez. Vez do professor. Amarelo. Cheque. Tô em cheque, ó. Fiz cheque pro professor. Se eu colocar esse daqui, eu dou checkmate e ganho o jogo. Não. Não tem? É um número diferente. Não tô mais em cheque. Vamos ver quem vai ganhar. Vou ter que comprar uma aqui. Não tenho. Não tem também. Opa! Essa cartinha aqui. E agora, além do professor ter que comprar 4 cartas, eu posso escolher a cor. Eu quero azul. 2, 3, 4. Azul? Azul. Aí você não pode pôr porque você foi punido. Ah, é verdade. Cheque de novo. Eu espero que agora eu consiga ganhar. Azul. E cheque mate, ganhei! Muito bem! Então é assim que vocês vão jogar o Uno xadrez, tá bom? Joguem lá, vocês podem inventar novas regras. Por exemplo, essas regrinhas foi uma adaptação em conjunto. Eu criei o jogo junto com meus alunos e a gente foi jogando e criando regrinhas, o que dava certo pra gente jogar lá. Pode ser que vocês façam em casa e criem outras regras. Talvez essas regras vocês achem que não deu certo aí, vocês podem modificar. É um jogo que vocês podem mudar do jeito que vocês quiserem, tá bom? Muito bem, alunos. Então, a gente já aprendeu o jogo de cartas e agora nós vamos aprender um jogo utilizando o tabuleiro de xadrez. Ele se chama tic-tac-boom. O tic, ele representa, tá nas cores do sinal de trânsito, se vocês olharem. O tic tá livre, o tac, alerta e o boom parado lá, porque alguma coisa aconteceu que explodiu lá. Ele é bem parecido com a batalha naval. Então eu vou mostrar para vocês a cartelinha do jogo, como é que vai ser. A cartelinha do jogo é assim, ela foi no site lá, vocês podem abaixar também, essa cartelinha aqui. Você vai jogar com 2 pessoas, só dá em 2 pessoas. Uma pessoa vai estar com essa cartelinha. A outra pessoa vai estar com o tabuleiro de xadrez. E ela vai jogar com 3 pecinhas, que é a torre, o cavalo e o bispo. E como funciona esse jogo? A pessoa que está com o tabuleiro, ela vai andar se movimentando usando os movimentos de cada uma das peças. O movimento da torre, o movimento do cavalo e o movimento do bispo. E a pessoa que está com a cartelinha vai ficar com a cartelinha escondida. E ela vai pegar uma caneta e vai marcar 3 alvos, que são o boom, ou seja, que são as bombas. Então, aqui foi marcado os 3 alvos. Vou lá, marco na minha cartelinha. Quando a pessoa mexe a pecinha, vamos dizer que ele está com o bispo aqui. Eu mexi a pecinha e coloquei aqui. Aí ele vai parar com a pecinha e vai olhar para mim. Qual que é o resultado? Tem bomba perto? Está em risco esse bispo explodir? Não, então eu vou dizer tique, que ele não está em risco. Daí vamos dizer que ele se mexeu um pouquinho mais e colocou o bispo, vamos dizer que ele mexeu com a torre dele. A torre dele colocou aqui. A torre está em risco? Ela tá, porque ela pode vir para a lateral, não pode? Então eu vou falar que ela está em taque, ela está em risco. E vamos dizer que ele estava com o cavalo aqui e mexeu o cavalo. 1, 2, 0, 1, 2, 3. Caiu aqui. Quando ele olhar para mim, eu vou dizer boom.
porque ele caiu em cima da bomba. E o cavalo dele foi o quê? Eliminado do jogo. Então o objetivo é você sair com as pecinhas, 3 pecinhas, chegar até o final sem levar nenhum boom. Se ele chegar com todas as pecinhas no final, ele venceu. Se eu eliminar as 3 pecinhas, eu venci. Então tem 2 formas de ganhar o jogo. Ou você elimina as pecinhas com as bombinhas, ou você salva suas pecinhas chegando até a última linha. Lembrando que essa primeira linha você não pode pôr bombinha, porque é aqui que vai ficar as pecinhas para dar o início, tá bom? Então vamos jogar para vocês entenderem um pouquinho melhor de como é que é esse jogo? Vou jogar agora junto com o professor Felipe. Deixa eu buscar meu banco. Aqui, ó, trouxe para vocês um tabuleiro que eu fiz em casa, sabe por quê? Porque tem gente que fala que eu não tenho tabuleiro em casa, eu não tenho cartolina, eu não consigo fazer em casa. Se vocês olharem bem esse tabuleiro, ele é feito com linhas o quê? De caderno. Então eu juntei 2 folhas de caderno, fiz lá o desenho do tabuleiro, coloquei as letrinhas, peguei uma capa de uma revista velha lá, colei em cima e fiz o meu tabuleiro. Eu não tenho as pecinhas. Faz uma tampinha, coloca as letras, não precisa pôr, põe o C de cavalo lá. Faz no papelão, a letrinha C, T e assim por diante, tá bom? Então esse aqui é um exemplo para vocês. Então o professor vai começar com as pecinhas. E eu vou começar com a marcação. Eu vou mostrar para vocês, o professor não vai olhar lá na câmera. Eu vou colocar as bombinhas e vou mostrar para vocês onde vai ficar as bombinhas. Então aqui tá as bombinhas. Vou colocar aqui, ó. Uma bombinha aqui, uma outra bombinha aqui e uma outra aqui. Coloquei as 3 bombinhas. Agora vamos ver se eu vou vencer ou se vai ser o professor. Pode colocar as pecinhas em qualquer lugar que você quiser aqui da primeira linha. Lembrando os movimentos, a torre anda na horizontal e na vertical. O cavalo formando um L e o bispo nas diagonais. Pode andar, professor. Vamos ver para que lado você vai. Soltou, eu vou dizer para vocês. Então, o professor parou aqui, na casinha C5. Eu vou olhar aqui, C5. O professor, ele está em risco ou não? O que vocês acham? Eu acho que não está, porque o objetivo do professor é ir lá para frente, tá bom? Então, eu vou dizer tique. O professor está na casinha H3. Tique também. Não está em risco. Vamos ver. Está na casinha C6. E agora? Também não, né? Porque ele anda em L e ele não vai parar ali. Então, é tique. Acho que a professora colocou as bombinhas no lugar errado. Ai, ai, ai. O professor colocou na F2. Também tique. Não tem nenhuma bombinha. Na E1. Tem bombinha? Não. Então, o professor já ganhou um ponto. Vamos ver lá se ele vai conseguir ganhar de mim. Porque as minhas bombinhas acho que foi colocar no lugar errado. O professor não foi muito bem de estratégia aqui. E olha lá. H1. O professor já ganhou 2 pontos. Mais um. Agora vamos ver se ele vai conseguir chegar com o cavalo dele. Então, ele colocou na D4. Tique também. Na C2. Tique também. E o professor passou. É a professora que explicou o jogo e perdeu. Então, só que a professora é muito esperta. Tá, agora o professor vai marcar e eu vou tentar passar. Vamos ver. Eu não vou olhar lá, senão ele vai mostrar para vocês e eu não posso olhar.
Deu certo, prof? Uhum. Agora eu vou começar. Então, deixa eu ver. Tique. Que não tem ninguém, nenhuma Não bombinha tem perto. nada. Tique. Também não tem nada perto. Tique. Ai, ai. Vou arriscar, gente. Vai que eu caio bem em cima da bomba. Uhum. Ixi. Tique. Jesus. E agora? Eu arrisco, gente? Vai que eu arrisco e a bomba tá lá no final. Vamos arriscar, né? Mas vamos ver. E tique. Ah, ainda bem, consegui passar até o outro Tá. lado. Vamos começar, vou tentar fazer com o cavalo agora. 0, 1, 2, 3. Vamos ver. Tá na D. 3. F. Tique. Na 5, E. E. 5E. Também. Tique. Ah, gente, vocês estão vendo que tem as letrinhas, então não, eu até esqueci de falar pra vocês. Não esqueça de pôr igualzinho que tá na tabelinha, porque senão vocês não vão saber que casinha que parou, tá bom? Aqui de novo. Também não tem nada. Tique. E no final. Também. Tique. Ó. Eu acho que eu e o professor não somos muito bons de pôr bomba não, hein? Vamos ver, vocês usem a cabeça de vocês lá para pôr as bombinhas, tá bom? Vamos ver, agora eu vou com a torre. Vamos arriscar? Eu vou até o final, vamos ver. Vou até o final lá, vamos ver se vai dar certo. Vai que ele colocou no final, eu morri, vamos ver. Acertou. Tique, ó. Também não tem nada. Muito bem, então vocês podem fazer as estratégias em casa. Vocês podem aumentar o número de bombinha também. Pode ser 1, 2, 3... no mínimo 3, porque senão daí fica pouco espaço aqui. Mas pode colocar umas 5 bombinhas, tá bom? Que vai dar certo também o joguinho. Um beijão pra vocês e até a próxima aula. Abraço. Que aulas incríveis! Eu aprendi muito. E vocês? Agora, faça as atividades e entregue na escola, ok? Infelizmente, a página da SME no Facebook está temporariamente fora do ar, por causa da lei eleitoral. Mas você pode continuar vendo ou revendo a gente pelo Facebook da TV Educativa. Entre em contato 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Tchau, tchau, amigo, com saudades ficarei. Tchau, tchau, amigo, outro dia voltarei. Tchau, tchau, amigo, com saudades ficarei. Tchau, tchau, amigo, outro dia voltarei. Tchau, tchau. Feliz Dia dos Professores! Olá, professores! Obrigado por dedicar sua vida a ensinar várias gerações. Do enrolar o crepom ao segurar um diploma. Obrigada pela paciência, pois o aprendizado não é fácil. Ser professor é ser mãe também. Vocês têm todo o carinho e cuidado e jamais nos deixam desistir, pois acreditam em nossa capacidade de aprender. Até alguns meses atrás, estávamos a maior parte do dia juntos. E quem diria que agora iríamos estar nessa situação em que teríamos que nos adaptar a um novo meio de ensino? Aulas pela TV, atividades remotas. Sei que está tudo difícil, mas fico feliz que estão sempre online, para qualquer dúvida que tivermos. Acredito que isso irá passar logo, e que ano que vem estaremos juntos em sala de aula. Obrigada por não desistirem, pois ser professor é uma profissão difícil.
Todos estamos cientes das diversas dificuldades que têm e esperamos de todo o coração que muita coisa melhore para vocês que são guerreiros, heróis e a única esperança de um mundo melhor, pois nós, seus pequenos alunos, somos o futuro e dependemos de vocês. Em meu nome e de todos os alunos, muito obrigada. Vocês nos deixam com marcas eternas. Feliz Dia do Professor!